Oi, pessoal. O tema da aula de hoje é Entendendo o HIV e a AIDS. O HIV é um retrovírus que ataca e destrói os linfócitos TCD4 com a mediação da enzima transcriptase reversa. Outras células também são alvo do HIV, como as células dendríticas e os macrófagos. Essas células também estão envolvidas na disseminação do vírus e servem de reservatórios de tecido viral de longa duração. Quando um patógeno invade o nosso corpo, que pode ser um vírus ou uma bactéria, por exemplo, as células apresentadoras de antígeno, como as células dendríticas e os macrófagos, apresentam o antígeno para o linfócito TCD4. No caso do HIV, esse vírus usa a maquinaria do linfócito TCD4 para se multiplicar e depois disso essas células sofrem apoptose, ou seja, elas são destruídas. Então, quando uma pessoa é infectada pelo HIV, os linfócitos TCD4 perdem a sua função original, que é a de defender o corpo, e passam a desempenhar a função de replicador do vírus. O HIV tem genes codificados em RNA ao invés de DNA. Depois que ele entra no linfócito TCD4, ele usa a enzima transcriptase reversa para transformar o seu RNA de cadeia simples em um DNA de cadeia dupla. Depois de transcrito, o material genético entra no núcleo da célula e passa a integrar o genoma da célula hospedeira. Resumidamente, o vírus HIV contendo enzimas e RNA, ele se funde na membrana do linfócito TCD4 e libera o seu material genético dentro da célula. A enzima transcriptase reversa transforma o RNA do vírus em DNA. O DNA viral entra no núcleo da célula e, com a ajuda da enzima integrase, o DNA viral é incorporado ao DNA da célula. Depois disso, a enzima protease direciona o maquinário celular a produzir proteínas virais e RNA. No final, ocorre a formação do virion, que é a partícula viral completa e é a forma infectante do vírus. Depois que o virion é formado, ele vai infectar outros linfócitos TCD4. Essas três enzimas, a transcriptase reversa, a integrase e a protease, são particularmente importantes na multiplicação do vírus e, por isso, elas são alvo de medicamentos antirretrovirais. Então, existem inibidores de transcriptase reversa, inibidores de integrase, inibidores de protease e outros inibidores que são disponibilizados em conjunto nos chamados tratamentos antirretrovirais. O mecanismo de transmissão do HIV é bem complexo e ainda está sendo estudado, mas já se sabe que a transmissão do HIV é habilitada por pelo menos dois tipos de contatos celulares. Um deles acontece quando as células dendríticas ou macrófagos apresentam antígeno para o linfócito TCD4 não infectado, como podemos ver aqui na figura. Alguns estudos sugerem que, no estágio inicial da ativação, as interações entre as células dendríticas e linfócitos TCD4 podem ocorrer na presença ou na ausência de um antígeno, ou seja, pode ocorrer sem a necessidade de apresentação de antígeno. Outro tipo de contato é quando um linfócito TCD4 infectado produz o virion que vai infectar outro linfócito TCD4 não infectado. A progressão do HIV ocorre em três fases. Aqui em vermelho é a carga viral e em azul é a quantidade de células TCD4 por milímetro cúbico. A primeira fase é chamada de síndrome retroviral aguda, e geralmente essa fase dura até 12 semanas. Podemos ver aqui na figura que o vírus infecta as células TCD4 e rapidamente se multiplica. Podem surgir sintomas que podem ser confundidos com o princípio de gripe, como febre, dor de cabeça, fadiga
e inchaço nos gânglios linfáticos, mas nem todas as pessoas apresentam sintomas. Nessa fase, o sistema imunológico está combatendo a infecção e, depois de algumas semanas, começa a produzir anticorpos contra o HIV. Ainda na primeira fase, pode ser feito um teste para verificar se a pessoa está infectada. O teste mais utilizado para detectar os anticorpos anti-HIV no sangue é feito pelo método ELISA. Após a primeira infecção, o sistema imunológico demora algumas semanas para começar a produzir os anticorpos anti-HIV. Em algumas pessoas, a produção dos anticorpos pode demorar até 6 meses. Então, pode ocorrer um falso negativo se o teste for feito antes dos 6 meses do contágio. A segunda fase é chamada de latência clínica. Aqui, a infecção crônica já está estabelecida. Essa fase pode durar de 1 a 15 anos, e durante esse tempo, a maioria das pessoas com HIV podem não apresentar sintomas e muitas vezes transmitir o vírus para outras pessoas sem nem mesmo saber que estão infectadas. Nessa fase, a infecção está parcialmente controlada, mas o HIV continua se multiplicando lentamente e destruindo as células TCD4. A terceira fase é chamada de AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É o estágio mais avançado da doença e pode durar de 2 a 3 anos. Geralmente, essa fase é diagnosticada quando a contagem de células TCD4 cai abaixo de 200 células por milímetro cúbico. O normal são 1.500 células por milímetro cúbico. Se nenhum tratamento for iniciado no início dessa fase, ocorre a supressão expressiva do sistema imunológico e, como consequência, a morte do paciente. As formas de transmissão do HIV são as seguintes: relações sexuais sem proteção, compartilhar seringas, objetos cortantes infectados, transfusão de sangue contaminado, transmissão vertical da mãe infectada para o feto, ou no trabalho de parto ou na amamentação. Não apresentam risco de transmissão o suor, lágrimas, fezes, urina, vômitos e secreções nasais. O HIV não tem cura. O que existe hoje é um protótipo de vacina que está na fase 3 dos ensaios clínicos, mas ainda deve demorar 24 meses ou mais para sair um resultado definitivo. Então, hoje, a prevenção é a melhor forma de evitar o contágio pelo HIV. Muito obrigada e até a próxima aula.